Você perdeu mais um dos jogos do Tyler ontem à noite. Meu nome é Samuel Reed. Tenho 45 anos e opero máquinas pesadas para a Hologat Systems, em Kansas City, há 18 anos. Comecei como operador de guindaste logo que saí do ensino médio. Fui subindo até me tornar supervisor de obra. Construí metade dos prédios comerciais desta cidade com minhas próprias mãos. Mas, ultimamente, algo parecia errado em casa. Minha esposa, Jéssica, estava agindo diferente há meses. Fria. Distante. Como se olhasse através de mim quando eu entrava pela porta depois de turnos de 12 horas. As crianças pareciam perceber isso também. Tyler, meu filho de 16 anos, mal olhava nos meus olhos. Minha filha Sofia, de 14, passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Eu disse que precisava terminar o projeto Henderson, falei, pendurando meu capacete no gancho da cozinha. Você sabe como esse contrato é importante. Jéssica não levantou os olhos do celular. Tyler fez o gol da vitória. O treinador disse que ele pode conseguir uma bolsa se continuar assim. Senti aquele nó familiar no estômago. Perder os jogos do meu filho não era algo que eu queria fazer. Mas colocar comida na mesa e manter um teto sobre nossas cabeças exigia sacrifícios. Jéssica costumava entender isso. Ela até se orgulhava do meu trabalho. Eu vou no próximo, falei. Ela finalmente me olhou e algo nos olhos dela fez meu sangue gelar. Não era raiva nem decepção. Era pena. Vai mesmo? Ela perguntou. Naquela noite fiquei acordado olhando para o teto enquanto Jéssica dormia de costas para mim. Não nos tocávamos havia meses. Não conversávamos de verdade fazia ainda mais tempo. Eu continuava dizendo a mim mesmo que era só uma fase difícil. Casais passam por isso. Estávamos juntos desde a faculdade, casados há 19 anos. Construímos uma vida juntos. Mas quando levantei para tomar meu café da manhã e encontrei Jéssica sussurrando ao telefone na lavanderia, desligando assim que me viu, aquele nó no estômago virou outra coisa. Quem era? Perguntei. Coisa do trabalho, disse ela, mas não olhou nos meus olhos. Jéssica trabalhava meio período em um consultório odontológico local. Eles não ligam para funcionários às 6 da manhã por causa de trabalho. Peguei minha garrafa térmica e fui para a porta. Te vejo à noite. Na verdade, ela disse, e eu parei. Vou jantar com minha irmã, não me espere. A irmã dela morava em Topeka, a 2 horas de distância, para um jantar numa terça-feira. Assenti e fui até meu caminhão, mas algo tinha mudado. A base que eu achava que tínhamos construído parecia estar rachando debaixo dos meus pés. Jéssica e eu nos conhecemos na Universidade do Kansas há 23 anos. Ela estudava higiene dental. Eu estava em gestão de construção antes de largar no 3º ano para cuidar do meu pai doente. Ela ficou ao meu lado naquele momento difícil, mesmo quando o dinheiro era pouco e eu trabalhava turnos duplos para pagar as contas médicas dele. Casamos jovens, tivemos Tyler quando eu tinha 26. Sofia veio 2 anos depois. Por muito tempo, fomos sólidos. Jéssica entendia que o trabalho na construção exigia longas horas, especialmente nas épocas de muito serviço. Ela apoiou minha decisão de aceitar o trabalho na Hologat Systems, mesmo significando mudar de Lawrence para Kansas City. Subi na carreira com esforço. Comecei operando guindastes, depois virei encarregado e, por fim, supervisor de obra. O projeto Henderson era o maior contrato que a Hologat já tinha fechado, um prédio comercial de 30 andares no centro. Se conseguíssemos entregar no prazo e com custo abaixo do orçamento, estaríamos garantidos por anos. Mas, em algum momento, Jéssica parou de perguntar sobre meu trabalho. Parou de se importar quando eu chegava em casa coberto de poeira de concreto e exausto. Ela começou a fazer planos que não me incluíam. Noites com as amigas, viagens de fim de semana para ver a família, aulas noturnas no colégio comunitário. Os sinais de alerta estavam ali há meses, mas eu estava ocupado demais para perceber. Ligações que terminavam quando eu entrava no cômodo. Roupas novas que ela dizia ter comprado em liquidação, mas as etiquetas mostravam outra história.
Um interesse repentino em malhar e arrumar o cabelo com mais frequência. No mês passado, encontrei um recibo na bolsa dela enquanto procurava meus óculos. Jantar para 2 pessoas no Romanos, o restaurante italiano caro do centro. $58. Perguntei sobre isso e ela disse que tinha levado a amiga Lauren para comemorar o aniversário. Mas Lauren morava em Wichita agora. Fazia 3 anos. O maior sinal vermelho veio há 2 semanas, quando Tyler me perguntou por que a mãe estava sempre no telefone com aquele homem do trabalho. Quando pressionei para saber mais, ele se calou. Disse que não queria colocar ninguém em apuros. O jeito de Jessica com as crianças também tinha mudado. Ela começou a fazer comentários sobre como eu trabalhava demais, mas não de forma solidária. Mas como se estivesse plantando ideias. Seu pai nunca está em casa, ela dizia. Ele se importa mais com aqueles prédios do que com a gente. Isso não era verdade e doía ouvir. Tudo o que eu fazia era por eles. Cada hora extra, cada turno no fim de semana. Cada vez que eu chegava tão cansado que mal conseguia jantar. Era tudo para dar à minha família a vida que eles mereciam. Mas Jessica estava reescrevendo a nossa história. Me transformando no vilão de uma narrativa da qual eu nem sabia que fazia parte. O momento em que tudo ficou claro aconteceu numa quinta-feira à tarde em outubro. Saí mais cedo da obra porque estávamos adiantados no projeto Henderson e eu queria surpreender a família buscando Tyler no treino de futebol. Estacionei na nossa garagem e vi um carro que não reconheci parado do outro lado da rua. Um sedã azul com placas de aluguel. Estranho, mas não alarmante. Nosso bairro recebia visitas de vez em quando. Entrei pela garagem e ouvi vozes vindo da sala. A risada de Jessica. Aquela verdadeira, que antes era só para mim. Não a risada educada que ela vinha usando ultimamente. Parei no corredor e ouvi. As crianças vão chegar logo. Jessica estava dizendo. Eu sei. Respondeu uma voz masculina. Eu só precisava te ver. Faz tempo demais. Meu peito apertou. Reconheci aquela voz, mas levei um momento para lembrar. Derek Walsh. Namorado de colégio de Jessica. O mesmo que ela namorou o último ano inteiro antes de me conhecer na faculdade. Derek, a gente não pode continuar com isso. Jessica disse, mas sem firmeza. Você disse que ia contar para ele. Derek respondeu. Já se passaram 6 meses, Jace. Estou cansado de esperar. 6 meses. A linha do tempo me atingiu como uma marretada. 6 meses atrás foi quando Jessica começou a agir diferente. Quando começaram as ligações à noite. Quando ela começou a me criticar na frente das crianças. Fiquei paralisado no corredor ouvindo minha esposa discutir nosso casamento com outro homem como se fosse um negócio que precisava ser encerrado. É complicado, Jessica disse. O Gabriel não é um homem ruim. Ele nunca está em casa. As crianças quase não conhecem mais ele. Era mentira, e ela sabia. Eu podia trabalhar muito, mas nunca tinha perdido um aniversário. Nunca deixei de ajudar nas tarefas de casa quando estava por perto. Nunca parei de tentar ser o pai e o marido que eles precisavam. Você merece coisa melhor. Derek disse. Nós dois sabemos disso. Ouvi movimento na sala e voltei em silêncio para a garagem. Minhas mãos tremiam quando liguei meu caminhão e dei uma volta no quarteirão, dando tempo para Derek ir embora antes de eu voltar. Quando cheguei 20 minutos depois, Jessica estava na cozinha fazendo o jantar como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu para mim. Aquele sorriso falso que eu vinha recebendo há meses, e perguntou como tinha sido meu dia. Eu disse que estava tudo bem e subi para trocar de roupa. No nosso quarto, sentei na beira da cama e olhei para a foto do nosso casamento sobre a cômoda. 19 anos de casamento. 2 filhos. Uma casa que compramos juntos. Uma vida construída do zero. E ela estava pronta para jogar tudo fora por um namorado de colégio. Eu não gritei. Não a confrontei. Só fiquei ali deixando a realidade afundar.
Depois peguei meu telefone e liguei para meu amigo James, que era investigador particular. 3 semanas depois de encontrar Derek na minha sala, decidi testar o terreno. James já tinha me dado algumas provas preliminares. Fotos de Jessica e Derek em encontros em vários restaurantes da cidade. Registros de ligações entre eles de 8 meses atrás. Mas eu precisava agir com inteligência. Não podia simplesmente acusar Jessica. Precisava que ela mostrasse as cartas primeiro. A oportunidade veio quando ela anunciou mais um jantar com a irmã em Topeka numa sexta-noite. Talvez eu durma lá, ela disse, sem levantar os olhos do notebook. Volto sábado de manhã. A Melissa está passando por um momento difícil com o divórcio. Melissa estava divorciada há 3 anos. O momento difícil já tinha passado. Parece ótimo, eu disse. Vou levar as crianças para jantar e ver um filme. Jéssica pareceu surpresa com a facilidade com que aceitei. Sério? Você não vai reclamar de eu estar fora? Você merece tempo com a família, eu disse. Eu seguro as pontas aqui. Naquela sexta deixei Tyler na casa de um amigo para uma noite do pijama e levei Sofia para passar o fim de semana na casa da avó. Depois fui para o estacionamento em frente ao Marriott no centro e esperei. O carro de Jéssica chegou às 19 horas. Ela entrou no saguão do hotel usando um vestido preto que eu nunca tinha visto. 5 minutos depois, o carro alugado de Derek estacionou. Ele estava mais alto do que eu lembrava do colégio, cabelos grisalhos nas têmporas, usando um terno caro. Eles se abraçaram no saguão como amantes que ficaram meses separados, não como velhos amigos se reencontrando. Tirei fotos, registrei tudo. Depois fui para casa e esperei. Jéssica voltou no sábado à tarde com histórias sobre os problemas de Melissa e o quanto tinha sido cansativo dar apoio emocional a noite toda. Ela até tinha uma sacola de presente de uma boutique em Topeka como prova da viagem. Como foi sua noite com as crianças? Ela perguntou. Foi boa, eu disse. Sentimos sua falta. No domingo decidi apertar um pouco mais. No café da manhã, falei sobre nossa situação financeira. Estive pensando, eu disse. Talvez seja a hora de refinanciarmos a casa. As taxas de juros estão boas agora. A xícara de café de Jéssica parou no ar. Por que faríamos isso? Liberar um pouco de dinheiro, talvez fazer uma viagem em família. Tyler vai se formar em 2 anos. Devíamos passar mais tempo juntos enquanto podemos. Ela pousou a xícara e me olhou como se eu tivesse sugerido que queimássemos a casa. Não acho uma boa ideia, disse com cuidado. A hipoteca está bem como está, mas se estamos planejando o futuro. Gabriel. A voz dela ficou afiada. Eu disse que não. As crianças levantaram os olhos do prato, percebendo a tensão. Jéssica forçou um sorriso e suavizou o tom. Podemos falar disso depois, ela disse. Mas nunca falamos depois. Porque naquela tarde, Jéssica anunciou que iria ao advogado para atualizar nossos testamentos. Disse que era algo que casais responsáveis faziam. Eu sabia que não. Ela não estava atualizando testamentos. Ela estava se preparando para o divórcio. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, encontrei Jéssica ao telefone de novo. Desta vez, ouvi do lado de fora da porta do quarto. Ele está desconfiado, ela dizia. Hoje, ele quis refinanciar a casa como se soubesse de alguma coisa. A voz de Derek estava abafada pelo telefone, mas ouvi o suficiente para entender. Eles não estavam só tendo um caso. Estavam planejando minha saída da família. Derek morava em Denver agora. Tinha um negócio de consultoria. Tinha dinheiro. Poderia dar a Jéssica o estilo de vida que ela achava que merecia. Preciso de mais tempo, Jéssica disse. Quero garantir que fico com a guarda e com a casa. O Samuel pode brigar pelas crianças se achar que tem chance. A casa que compramos juntos. Os filhos que criei desde o nascimento. Ela estava planejando levar tudo e me pintar como o pai ausente que nunca esteve lá. Desci e me servi de uma cerveja. Minha primeira em meses.
Depois liguei para James e disse para acelerar a investigação. O relatório completo de James chegou na quarta-feira seguinte, e foi pior do que eu tinha imaginado. Jessica e Derek não tinham apenas se reencontrado 6 meses atrás. Eles vinham se falando de vez em quando havia 3 anos. Mensagens nas redes sociais, e-mails, ligações ocasionais sempre que Derek estava na cidade a trabalho. O caso começou para valer na primavera passada quando Derek mudou sua empresa de consultoria para Kansas City. Ele alugou um apartamento no centro, a apenas 15 minutos da nossa casa. O mesmo centro onde eu estava construindo o projeto Henderson, ironicamente. Mas a revelação mais grave veio dos registros financeiros de Derek, que James conseguiu por contatos em Denver. Derek não estava apenas planejando sustentar Jessica depois do nosso divórcio. Ele já estava fazendo isso. As roupas novas, os jantares caros, até as aulas no colégio comunitário que Jessica vinha fazendo. Derek estava pagando por tudo. Havia registros bancários mostrando transferências regulares da conta de Derek para um cartão de crédito que Jessica tinha aberto sem eu saber. Milhares de dólares nos últimos 8 meses. Dinheiro que ela gastava enquanto me deixava acreditar que estávamos com dificuldades, enquanto eu trabalhava horas extras e fins de semana para nos manter. O investigador particular também descobriu outra coisa. Jessica já tinha falado com um advogado de divórcio. Não apenas falado, ela já o tinha contratado. Um advogado famoso em direito de família que era especialista em conseguir grandes acordos para esposas traídas. O nome do advogado era William Hendricks, e segundo a pesquisa de James, a estratégia dele era sempre a mesma. Pintar o marido como um pai ausente e sem carinho, que deixou a família de lado por causa do trabalho. Depois pedir guarda total e pensão máxima com base no potencial de ganho do marido. Jessica estava me preparando havia meses, montando um caso contra mim com cada jantar que eu perdi, cada fim de semana que trabalhei, cada vez que ela me criticou na frente de Tyler e Sofia. Ela estava criando uma história que justificasse levar tudo. A parte mais dolorosa foi descobrir que ela estava treinando as crianças. James tinha cópias de mensagens de texto entre Jessica e sua irmã Melissa, falando sobre como ajudar as crianças a entender que o pai colocava o trabalho acima da família, como anotar momentos de minha suposta ausência para a audiência de guarda. O distanciamento de Tyler fazia sentido agora. O afastamento de Sofia também. Eles não estavam apenas percebendo o clima dos pais. Estavam sendo virados contra mim, de forma planejada, pela própria mãe. Mas James guardou o pior para o final. Derek Walsh não era apenas um consultor de sucesso. Ele era casado. Há 15 anos. Sua esposa morava em Denver com os 2 filhos, sem saber que o marido estava bancando o divórcio de outra mulher em Kansas City. Derek jogava dos 2 lados, prometendo a Jessica um futuro juntos enquanto mantinha sua própria família como plano reserva. E Jessica ou não via isso ou não ligava. Eu larguei o relatório e fui até minha caminhonete. Por 20 minutos fiquei ali na garagem, olhando para a casa que eu achava que era meu lar, as janelas dos quartos dos meus filhos, a porta da frente que eu mesmo pintei 3 anos atrás num fim de semana em que Jessica reclamou que estava feia. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha construído, estava prestes a ser tirado de mim pela mulher que eu amei por mais da metade da minha vida. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Não sem lutar. Peguei o celular e liguei para o meu próprio advogado, não um especialista em divórcios, mas o advogado de família que cuidou do inventário do meu pai. Robert Reis era honesto, cuidadoso e não tinha paciência para joguinhos. Robert, eu disse quando ele atendeu, preciso te ver amanhã e traga seu advogado de contratos mais duro junto. Robert Reis ouviu minha história sem me interromper, às vezes anotando enquanto eu espalhava as provas de James sobre a mesa da sala de reuniões. As fotos, os registros financeiros, as conversas entre Jessica e Derek. Isso é bem completo, ele disse por fim. Sua esposa com certeza vem planejando isso há algum tempo. Mas a boa notícia é que ela cometeu alguns erros importantes. Ele apontou para o banco mostrando os pagamentos de Derek para o cartão secreto de Jessica. Isso é dissipação de bens do casamento, explicou Robert. Ela está usando o dinheiro de um relacionamento escondido para pagar um estilo de vida que você não sabia.
Só isso já pode mudar muito qualquer acordo. E sobre a guarda, eu perguntei. Esse era meu maior medo. As provas de alienação parental são fortes. Aquelas mensagens entre sua esposa e a irmã falando sobre como anotar sua suposta ausência, isso vai sair muito mal para ela. Juízes não gostam de pais que viram os filhos contra o outro pai. A associada de Robert, uma mulher esperta chamada Patrícia Voss, se inclinou para a frente. Precisamos ser estratégicos sobre o tempo. Se sua esposa já contratou Hendricks, ela provavelmente está planejando entrar com o processo em breve. Precisamos entrar com o pedido primeiro e controlar a história. O que você quer dizer? Entramos com o pedido de divórcio com base em traição e pedimos guarda temporária, Patrícia explicou. Depois mostramos todas essas provas no nosso pedido inicial, colocando sua esposa na defensiva desde o primeiro dia em vez de deixar ela fazer você parecer o vilão. Robert concordou. Também precisamos tratar da parte financeira. Se Derek Walsh é casado, a esposa dele merece saber o que o marido anda fazendo com o dinheiro deles. Isso pode atrapalhar a capacidade dele de apoiar a estratégia legal da sua esposa. Nas 2 semanas seguintes, preparamos nosso caso com cuidado. James continuou vigiando, anotando os encontros de Jessica com Derek e as visitas dela ao escritório de Hendricks. Robert e Patrícia escreveram um pedido que mostrava cada detalhe do engano e da má conduta financeira de Jessica. O ponto mais importante era proteger minha relação com Tyler e Sofia. Robert sugeriu pedir mediação imediata para tratar do problema de afastamento parental, com um conselheiro indicado pelo tribunal para avaliar as falas das crianças sobre a vida em casa. Sua esposa está envenenando eles contra você, disse Patrícia. Mas as crianças são mais espertas do que os adultos pensam. Se um conselheiro profissional fizer as perguntas certas, a verdade vai aparecer. Enquanto isso, eu tinha que continuar morando na casa com Jessica, fingindo que não sabia do caso dela ou dos planos jurídicos. Foi o maior papel da minha vida, chegando todo dia de noite e puxando conversa com a mulher que estava destruindo nossa família pouco a pouco. Mas usei o tempo a meu favor. Comecei a passar mais tempo de verdade com Tyler e Sofia, perguntando sobre suas vidas, seus amigos, seus planos para o futuro. Fiz questão de estar presente em cada conversa, cada tarefa escolar, cada carona para o treino. Jessica percebeu a mudança e ficou nervosa. Você está chegando cedo de novo, ela disse uma noite quando cheguei a tempo do jantar. O projeto Henderson está adiantado, eu disse. Quero aproveitar esse tempo com a família antes do próximo contrato grande. Tyler levantou o rosto do dever de casa. Você vai estar mais presente, pai? Vou tentar, eu disse olhando nos olhos dele. Sei que tenho trabalhado demais ultimamente. Quero mudar isso. O rosto de Jessica ficou pálido. Toda a estratégia dela dependia de eu ser o pai ausente. Se eu de repente estava presente participando, a história dela caía. Naquela noite ouvi ela no telefone com Derek de novo, mas dessa vez com a voz assustada. Algo mudou, ela sussurrou. Ele está agindo diferente. E se ele souber? Entrei com o pedido de divórcio numa terça-feira de manhã às 9 horas, bem quando Jessica deixava Sofia na escola. Quando voltou para casa, um oficial estava na nossa garagem com papéis que mudariam tudo. Eu estava na obra Henderson quando ela ligou, com a voz tremendo de raiva e pânico. O que é isso, Samuel? Você pediu o divórcio? Pedi sim, eu disse calmo, saindo do meio da equipe. Cansei de fingir, Jace. Fingir o quê? Não entendo. Derek Walsh, eu disse e a linha ficou muda. O Marriott no centro. 8 meses de pagamentos secretos de cartão. Seus encontros com William Hendricks. Quer que eu continue? Quando ela falou de novo, a voz era quase um sussurro. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para anotar tudo. A fraude financeira. O afastamento parental. A traição. Está tudo no processo. Samuel, por favor. Podemos resolver isso. Cometi erros, mas... Você fez escolhas, Jessica. E agora vai viver com as consequências. Desliguei o telefone.
Ao meio-dia, Patrícia ligou para dizer que Hendrix pediu uma reunião urgente. A estratégia de Jéssica desmoronou em uma manhã. A audiência de emergência ficou marcada para sexta-feira. Jéssica apareceu com Hendrix, pálida e abatida. Derek não estava em lugar nenhum. Patrícia confirmou que a esposa dele em Denver foi avisada do caso e bloqueou as contas conjuntas. A juíza Martinez viu nossas provas com cada vez mais desaprovação. As fotos. Os registros financeiros. As mensagens sobre ensinar as crianças a serem contra mim. Quando leu a transcrição de Jéssica falando como anotar minha suposta falta, a expressão dela ficou dura. Senhora Reed, disse a juíza, este tribunal leva muito a sério o afastamento parental. As provas mostram que a senhora tentou destruir a relação dos filhos com o pai enquanto tinha um caso pago pelo seu amante. Jéssica ia falar, mas Hendrik segurou o braço dela. A guarda temporária será dada ao Sr. Reed, continuou a juíza. A senhora Reed terá visitas supervisionadas até uma avaliação completa de guarda. Este tribunal também vê provas de gasto indevido dos bens do casal e manda uma revisão imediata de toda atividade financeira não declarada. Jéssica saiu de casa naquele fim de semana, ficando na casa da irmã enquanto sua vida caía aos pedaços. Derek sumiu de vez. A esposa dele pediu divórcio em Denver e a empresa dele foi investigada por irregularidades financeiras. A avaliação de guarda durou 6 semanas, tempo em que Tyler e Sofia ficaram comigo direto. Sem a manipulação constante de Jéssica, eles começaram a falar sobre a pressão que sentiam para me criticar, como ficavam confusos com o comportamento dela. Eu sabia que algo estava errado, Tyler me disse uma noite enquanto fazíamos as inscrições para a faculdade. Mamãe ficava fazendo perguntas estranhas sobre se você nos amava, se importava mais com o trabalho do que com a família. Parecia que ela queria que eu falasse mal de você. Sofia foi mais direta. Vi ela com aquele homem uma vez, no shopping. Estavam de mãos dadas, não sabia o que fazer. O acordo final do divórcio foi devastador para a Jéssica. Ela recebeu pouca pensão, nenhuma parte da minha aposentadoria ou bens da empresa, e só visitas limitadas com os filhos. Hendrik saiu do caso depois que a juíza puniu ele por não investigar o que a cliente tinha feito. Jéssica arrumou trabalho como assistente de dentista em Topeka, morando num apartamento pequeno e dirigindo um carro usado. O sonho dela de vida rica com Derek sumiu junto com o casamento. 6 meses depois do divórcio, fui promovido a gerente de projetos da Hologat Systems. O prédio Henderson foi concluído antes do prazo e abaixo do orçamento, trazendo 3 novos contratos para a empresa. Tyler conseguiu a bolsa de futebol para Kansas State. Sophie entrou no time de debate e começou a falar sobre estudar direito. Em pé na sombra do prédio que ajudei a criar, vendo meu filho lançar bolas no primeiro treino da faculdade, percebi que alguns alicerces são mais fortes que outros. Os construídos com honestidade e trabalho duro não caem quando as tempestades chegam. Eles ficam mais fortes. Jéssica encarava as consequências da traição todos os dias. Arruinada financeiramente, humilhada no trabalho e afastada dos filhos que tentou virar contra mim. A esposa de Derek tirou tudo no divórcio, e o negócio dele nunca se recuperou do escândalo. Às vezes a melhor vingança é só deixar as pessoas enfrentar as consequências naturais de suas escolhas.